O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 10 de outubro de 2024, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Aí, gente, estamos dando início a esse programa onde concluiremos essa memória, rememorar do grande John Lennon. Mas antes, conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. Aí, gente, vamos aproveitar. Dia 17 está chegando e vamos fechar o caixão da esquerda. E nada melhor do que fazê-lo com classe. Afinal, a gente tem que ter respeito pelas pessoas e até no enterro delas precisamos estar bem trajados, bem ajambrados. Então, vamos para o enterro da esquerda à altura. Livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Vamos falar de John Lennon. Falar de John Lennon é sempre um prazer. E para mim tem um sentimento meio nostálgico, porque eu me lembro muito, quando eu era adolescente, que esse dia 9 eu esperava, porque dia 9 eu ouvia muito uma rádio em São Paulo, que era a Rádio Trianon. Tinha o programa do Ney Gonçalves Dias, e depois tinha o É de Manhã, que era apresentado pelo Orlando Duarte e o Sabá. O Sabá era um músico, comentava lá as músicas e coisa e tal. E o dia 9 era sempre aguardado porque era um dia especial do John Lennon. Eles tocavam John Lennon o dia inteiro, contava história. Era muito bacana. E, por exemplo, você fala, pô, mas só esse dia para ouvir John Lennon, que antigamente não era como hoje, que a gente tem a internet. Toda essa internet, todo esse repertório, não só de John Lennon, de vários músicos à disposição, e você escuta, por exemplo, John Lennon quando você quer. Antigamente, não. Até mesmo disco, CD, era caro. E tinha muita grande. Guardava dinheiro, tudo. Trabalhava o que sobrava do dinheiro. Ia lá, comprava um disco, um CD, para ter esse material. Ou seja, era um serviço, era uma garimpagem, era um serviço lento. Então você não tinha acesso a todo o material de uma vez. Então, eu lembro muito desse dia especial para ouvir o John Lennon. Era muito gostoso isso. E ouvir o John Lennon, a gente tem que analisar um pouco esse fim de semana perdido, porque foi o John Lennon se perdeu de Yoko Ono. E ele se perder foi quando ele se encontrou com um músico, como um Beatle, o espírito do Beatle que estava dentro dele, saiu, se fluiu. Eu lembro pra você ter uma ideia, como a Yoko Ono atrapalhava a vida do John Lennon, o Marco Antônio Malagoli, ele falou que quando ele foi em Nova York, ele levou pro John Lennon a Hard Day's Night, que saiu no Brasil, com o título Os Reis do Iê, Iê, Iê. E ele entregou para um secretário do Lennon. E depois ele falou que o cara o chamou, que o John Lennon queria conversar com ele, entender que quando o John Lennon viu aquilo lá, ele achou que fosse uma outra banda interpretando os Beatles. E ele foi ouvir, falou, são os Beatles. E na época a Yoko Ono não queria que ele ouvisse música dos Beatles. Só que desgraça, né? Que desgraça de mulher é essa. E aí, você vê, ele foi lá, explicou tudo e posteriormente, você vê, o fim de semana perdido, o John Lennon acabou fazendo esse álbum fantástico, fazendo música mesmo, não aquele monte de reclamação, aquela coisa chata. Tem um documentário até que porque o John Lennon tem uma época, por influência da Yoko Ono, que ele queria ser o Bob Dylan. E o Bob Dylan já é xarope, tem músicas boas, mas é xarope também, outro xarope.
E, e ele queria reclamar de tudo. E os músicos, até quando ele falava, quando ele chegava no estúdio, os caras falavam, perguntavam, o que nós vamos reclamar hoje? E aí, quando ele vai para esse fim de semana perdido, ele volta a ser o grande John Lennon, que fazendo música, ele ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém se compara a ele. Isso é o que ele sabia fazer, ser músico. A música é uma interpretação da realidade, onde ele colocava os seus sentimentos, as suas ambições, os seus desejos, o seu lado poético para fora. Ele era o artista ali, o artista formidável que ele era. E aí nós tivemos essa oportunidade. Pena que a Yoko Ono manteve o controle dele. Ela pensou, ela era uma mulher calculista, ela pensou muito nisso. Jogou para Mei Peng, depois o resgatou, aí nasceu o Sean, aí ele não produziu, ele ficou 5 anos afastado e depois voltou com o Double Fantasy. E infelizmente um filho da puta cruzou o caminho dele e tirou esse artista da nossa vida. Olha que coisa triste. A família dele perdeu, claro, aí desejamos, temos todo o respeito pelo Yoko Ono e o Sean, o Julian também, as pessoas que o amavam, mas nós também o amávamos ao nosso modo, como o grande músico que ele era. Felizmente, é igual o Forrest Gump falava, idiota é quem faz idiotice, e filha da puta é quem faz filha da putagem. Vamos então ao texto de hoje. Em 9 de outubro de 1940, em Liverpool, John Lennon nasceu. Por isso, se no plano temporal ainda habitasse, teria completado 84 anos. E, para rememorá-lo, vou tratar do álbum Walls and Bridges, que, por ter sido lançado em 1974, está comemorando 50 anos. De volta ao texto de Du Noyer, as sessões de Spector fracassaram e o produtor, lendariamente excêntrico, se retirou levando as fitas com ele. Este projeto de velharias foi silenciosamente arquivado e John se consolou na companhia de amigos e uma amante, Mei Peng, uma assistente dos Lennons em Nova York. Então, ele foi produzir o álbum para seu grande... ele foi produzir o álbum para o grande cantor Harry Nilsson, chamado Pussycats, e lentamente, em meio à turbulência, John recuperou seu propósito musical. Um aspecto dessa recuperação foi um retorno a Nova York, a cidade que ainda conotava para John trabalho sério e responsabilidade, diferente do hedonismo sem raízes que o seduzia em Los Angeles. O Record Plant East, um estúdio em Nova York, foi reservado e o trabalho começou, e o novo material de John estava se acumulando. Quanto aos músicos, entre os nomes conhecidos como Jim Kelter, Klaus Vormann e Nick Hopkins, havia uma série de pseudônimos lenoskianos, Dr. Winston O'Hague, Reverendo Fred Gherkin, Brooker Table and the Metro Dis, e etc. E alguns convidados luminares que incluíam Nilsson e o astro do rock mais quente do momento, Elton John. Foi Elton quem percebeu o potencial de chegar ao topo das paradas de Whatever Get You Through the Night, uma faixa arrasadora para o qual ele contribuiu. Em 7 de junho de 2023, no site American Songwriter, publicado foi o artigo de autoria de L. Payton, alcunhado de O Significado por Trás do Hit de John Lennon, Whatever Gets You Through the Night. Lendo-se nele que John foi inspirado a escrever Whatever Gets You Through the Night, o que lhe ajuda a cruzar a noite a partir de uma frase que ele ouviu na televisão a altas horas da noite. E isso foi durante um período que ficara conhecido como seu fim de semana perdido, um período de 18 meses em que o artista se mudou para Los Angeles, na Califórnia, com sua assistente pessoal e de sua esposa, Yoko Ono, Mei Peng. À noite, Lennon adorava mudar de canal e pegar frases de todos os programas. Peng relembrou daquele período para a Rádio Times. Uma vez, ele estava assistindo ao reverendo Ike, um famoso evangelista negro, que estava falando: "Deixe-me dizer a vocês, não importa, isso é o que lhe ajuda a cruzar a noite." John adorou e disse: "Tenho que anotar ou vou esquecer." De fato, Elton John ganhou sua aposta amigável de que essa música seria o primeiro solo de Lennon a chegar ao topo, pela qual a prenda seria uma aparição especial no
show de Elton John no Madison Square Garden. O segundo destaque do álbum é a hipnotizante Nine Dream, um aceno à afinidade duradoura de John com essa música, a quando surge uma evocação brilhante do estado lúcido entre o sono e a vigília. Seu intraduzível A Bouaka Kawa Pussé Pussé é, na verdade, um fragmento misterioso de tal sonho. Nota, eu tratei desse fenômeno conhecido como falar em línguas nas lives Ayrton Senna, o homem que dirigia sobre a água, e Estudo na Palavra, As Leis do Inferno, Evidência Imaterial, cujos links estão na descrição. Voltando. Todavia, essas músicas empurraram Walls and Bridges para a grandeza, mas são apenas duas de muitas. Por exemplo, Scarred, que é a preferida deste que vos fala. Ademais, há a diversão encantadora de Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox, e a mais rara das raridades, um instrumental de Lennon chamado Beef Jerky. Uma curiosidade fascinante é Steel and Glass, que lembra muito How Do You Sleep, e provavelmente é sobre o ex-empresário de John, Alan Klein. Nota, How Do You Sleep foi uma resposta de John à canção Too Many People, que Paul McCartney lançou no álbum Run, de 1971. Voltando. De longe, a maior parte do álbum, no entanto, é ocupada por música de perda e solidão. É impossível não caracterizar Walls and Bridges como o álbum do fim de semana perdido, posto que somos levados a pensar que tal infelicidade de John, pelo menos, lhe injetou musicalidade nas veias. Seja como for, Walls and Bridges é realmente o grande disco esquecido dos anos solo de John. Entre seus números mais tristes estão All the Dirt Road, absolutamente deslocada. Isso na opinião do Sr. Dunor. Nobody Loves You When You're Down and Out, e a rendição magra da já citada Scared, que isso também, na convicção dele, é um número tão austero quanto qualquer coisa que John já escreveu. Depois há canções de ternura e arrependimento, como Going Down on Love, What You Got e Bless You, todas banhadas em um brilho de tristeza amorosa. John era notoriamente autobiográfico, mas de todos seus álbuns, apenas John Plastic on the Band chega tão perto de uma revelação abjeta e catártica da alma quanto Walls and Bridges. Por fim, enquanto suas lutas com a imigração para os Estados Unidos da América se arrastavam, John se restabeleceu em Nova York e fez as pazes com Yoko, com quem ele nunca perdeu contato. E por aqui encerra o texto de hoje. Então, isso aqui, a Yoko Ono preparou esse fim de semana, vamos dizer assim, ela escolheu a pessoa certa, manteve o contato, deu aquela desenjoada do John Lennon, que ele era muito grudento, e depois, a hora que sentiu saudade, chamou de volta e ele bovinamente voltou. Não deveria, eu acho que deveria ter ficado com o May Peng. Para a alegria dela e para a nossa alegria. Não é, Denilson? Para a nossa alegria. Então vamos lá. Cadê aqui? Vamos fazer uma recapitulação. Então é isso aqui. Então aconteceu o seguinte. Como eu terminei no programa de ontem, eu estava falando do álbum Rock and Roll, que ele foi gravar com o Phil Spector. O Phil Spector é maluco, como eu mostrei para vocês. O cara morreu na cadeia, preso por assassinato. E não batia bem da bola. E aí, o Phil Spector sumiu. Ele sumiu e levou as fitas. Só que o John Lennon foi, tinha aquele processo com o Morris Levy, que ele tinha que fazer o trabalho. E aí, ele falou, preciso voltar a trabalhar. O que aconteceu? Ele voltou a trabalhar. Primeiro ele foi trabalhar com o Harry Nilsson, que ele o Barnes Talking Head. Lembra da trilha do Perdidos na Noite? Dois Perdidos numa Noite. Deixa eu lembrar o filme aqui.
Perdidos na Noite, é. Aquele filme que é dirigido pelo John Salinger, é com o Dustin Hoffman e o John Voight. É aquela música, Everybody Talking Heads. O Roberto Carlos fez uma versão muito boa dessa música. Depois vocês procurem aí, muito interessante. E aí ele trabalhou com ele, e aí, como ele falou, e lentamente, em meio à turbulência, John recuperou seu propósito musical, que foi você, e voltou a ser músico. Ele voltou, o Beatle que estava dentro dele saiu para fora. Ele começou, pegou o violão e começou a trabalhar. E aí voltou para Nova York com a May Pang para voltar a trabalhar. Eles alugaram reservaram o Record Plant East. Tem um Record Plant East em Los Angeles também, tem uma filial desse estúdio lá. E começou a trabalhar, e começou a produzir o material de Walls and Bridge. Chamou os músicos, o Jim Kelter, Klaus Vorman, Nick Hopkins, os famosos, e o Nilsson e o Elton John. Elton John, como vimos no filme sobre Elton John, o John foi inspirado em John Lennon. O Elton John estava lá com eles, trabalhando. E aí, eu falei no começo do outro programa do Dr. Winston O'Reilly. O John Lennon criava muitos pseudônimos. O Wilson era John Winston, o nome dele é John Winston Lennon, em homenagem a Winston Churchill. Reverendo Fred Gurk, Brooke Tabor Method. Então ele criava esses pseudônimos. Tem um livro, inclusive, que chama Dr. Winston O'Reilly. E aí começou a produzir. Produziu Whatever Gets. Engraçado, da música parece que ele falou Whatever. Eu não sei qual é a pronúncia certa. Eu fui ver a pronúncia. A pronúncia seria Whatever, mas tem gente que troca o T por R. Seria Whatever. Aí eu não sei se seria uma pronúncia britânica ou inglesa. Que é o que lhe ajuda a atravessar a noite. E isso daqui era uma brincadeira que o John Lennon fazia, que ele pegava as frases, que a May Pang falou, à noite Lennon adorava mudar de canal e pegar as frases de todos os programas. Meng relembrou daquele período para a Rádio Times. E não sei se vocês lembram, tem uma canção do John Lennon, do álbum branco, que chama Boogaloo Bill. Hello, Boogaloo Bill. Que ele fala do desenho do Capitão Marvel, que ele assistia na TV. O John Lennon usava muito essa coisa da cultura pop, que é a cultura popular, a cultura de massa. Aí nós vamos para a parte pop. Não sei se vocês lembram dos trabalhos do Andy Warhol, as datas da Campbell, Marilyn Monroe. Ou seja, o que é a cultura pop? São os ícones de massa que estão aparecendo na TV. Hoje, a cultura pop é da internet. A internet hoje, esses canais, criam-se os novos ídolos do pop. O novo pop agora é da internet. Você vê a mudança, aquilo que aparece na internet. E o John Lennon pegava essas frases e ia compondo. E ele viu aqui essa entrevista, ele assistiu o programa do reverendo, aqui, o reverendo Ike, o evangelista negro. Deixe-me dizer a vocês, não importa, isso é o que lhe ajuda a cruzar a noite, é Jesus Cristo, no caso. E o John Lennon gostou da frase e trabalhou nela. Começou a trabalhar nesse conceito. É interessante essas frases que inspiram, que nem eu estou escrevendo uma música aqui, é uma música de protesto aqui contra eu não sei se eu posso falar aqui que está no sistema multiplataforma, pode dar problema, mas é o ministro aí famoso aí, o inimigo público número 1 do momento. E eu estou escrevendo essa letra, e eu me inspirei, eu estava vendo numa música da Amy Winehouse, que eu nem lembro o nome. Eu sei que estava passando um documentário da Amy Winehouse e a música tinha morreram nossos melhores amigos, cara. E esse verso, eu falei, morreu meu melhor amigo. E daí eu comecei a escrever uma música contra esse cidadão aí. Mas é assim, é fonte de inspiração. Aí o Elton John ganhou a aposta que ele seria o melhor, o single do John Lennon, e foi uma música fantástica. E foi para... O John Lennon participou do show do Elton John no Madison Square Garden. Aí nós temos a Night Dream, que é citada aqui, que é muito linda essa música. E fala aqui, ó, o aceno, a afinidade duradoura de John com essa música, quando há uma evocação brilhante do estado lúcido entre o sono e a vigília. Esse é chamado estado alfa. Você entra em alfa.
Entre o sono e a vigília, nós estamos em. A gente tem são estágios, alfa, beta, tem esses nomes em inglês. Entre o sono e a vigília é um estado místico onde você não está nem influenciado pelo, pela vigília e nem pelo sono, ou seja, é o campo etérico onde as pessoas atuam, onde as almas atuam. E nesse estado etérico é onde ele apareceu com essa frase em línguas Buarkawa Pusé Pusé, que eu citei na live, Ayrton Senna, o homem que dirigia sobre as águas, que o Ayrton Senna, quando ele venceu a corrida, ele começou a falar em outra. Ninguém entendia, não era português, os mecânicos sabiam que era português, estavam ouvindo no rádio, mas o que ele está falando? Ele está falando em outro idioma. É um idioma com gramática, métrica, tudo que uma língua tem, períodos, mas é uma língua da vigília, que a pessoa fala em vigília. Interessante isso, eu falei disso no estudo da palavra, as leis do inferno, evidência imaterial. Então, essa é uma música mística do John Lennon. Essa música, inclusive, seria boa, ela é boa para fazer meditação. Sempre o número 9, número místico, que 9 é o número da Sefira de Yesod. Yesod é na árvore da vida. Deixa eu ver se eu estou aqui com a árvore da vida aqui para mostrar para vocês aqui. O André pergunta se eu ainda estou estudando. Eu estudo a Cabala, meu amigo André, estudo muito a Cabala. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos estudar, vamos para a árvore da vida. Vamos estudar a Cabala. John Lennon e a Cabala. Não sei se o André está vendo esse programa. O André se lembra disso? Lembra disso aqui, André? Ó. Deixa eu pôr aqui para tu. Esse aqui é meu mestre, ó. Flávio Gasparino Filho. Essa árvore da vida aqui fui eu que fiz. E aqui, ó, se você olhar aqui no meio, Yesod. Aqui nós estamos, aqui é o plano. Aqui seria a vigília. Aqui, ó, em cima, Rod e Netzach seria o sono. E aqui é o plano entre o sono e a vigília. É aqui que os médios trabalham. Esse é o plano onde os médios trabalham, onde tudo acontece, ok? E aí tem essa série de músicas, essas coisas fantásticas, já estamos terminando aqui, que eu citei. E o John Lennon fez um álbum, ele falou dessas músicas, ele deu umas opiniões aqui que eu não achei deslocadas, fora de... Ele falou que a música parece deslocada. Deslocada é a opinião do cidadão do Neuer. Músicas lindas e há canções de ternura e arrependimento, perda e solidão. Ou seja, o John Lennon expressando o sentimento dele. E aqui parece que foi realmente, a gente fala muito essa coisa, mas foi a despedida dele do John Lennon. Foi uma despedida dele. O John Lennon viveu seu último momento feliz, realmente aí. Não descarto que o nascimento do filho dele foi um momento mágico, um momento maravilhoso, mas com a Yoko Ono, John Lennon não era John Lennon. E a partir daí, ele viveu esse grande momento. Então eu acho que esse álbum, Walls and Bridges, é muito significativo, ok, gente? Por causa disso. Foi o último momento do Beatle John. A gente teve o último momento do Beatle John. Por aqui encerro o programa de hoje, ok, gente? Agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição do programa. Aqui eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui. A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Olha aí, presta atenção, dia das crianças, ó. Põe arte na mente do seu filho. Isso é arte. Aí tem a saga de Kid Winchester, o curso Fundamentos do Exorcismo, são os métodos de arrecadação de fundo por via indireta, agora direta. O Apoia-se do blog Mochileiro Místico, o Pix e o PayPal para os nossos seguidores e do estrangeiro. Gente. Nós estamos olhando. Estou gostando muito do pessoal, da participação do pessoal de Caracas. Eu gostaria dos irmãos de Caracas, se vocês entrassem depois em contato aqui comigo, mas
Eu gostaria de conhecê-los, até fazer uma entrevista com vocês para saber como está a coisa em Caracas, ok? Aí tem a boutique do Cuesta para você comprar sua beca para a gente ir ao enterro da esquerda no dia 17, uniformizado. O meu álbum com letras de Mateus, minhas músicas em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí, todas as músicas que eu citei aqui tá. Wherever Get You Through the Night. Então, o link em todas elas. Dream 9. Aí tem o Drink. Falando de Night, eu tô lembrando do Drink. Não. Nine Dream, o clássico. Aí tem Ayrton Senna, o homem que dirigia sobre a água, as lives. Estudo na palavra, as leis do inferno, evidência material. Isso já é programa, que eu estou tratando desse negócio de falar em vozes. Aí tem Scared, adoro essa música. Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox. Beef Jerk, Steel and Glass, How Do You Sleep, Too Many People, que foi uma briga do John Lennon e Paul McCartney, se enfrentaram musicalmente, rendeu só coisa boa. Old Dirt Hold, Nobody Loves When You're Down and Out, Going Down on Love, What You Got e Bless You, essa Bless You também é muito bonita. Aí tem o meu e-mail do Cuesta para você entrar em contato comigo, e temos o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acordes, gente. E antes de ir para o próximo evento, eu quero só fazer um alerta. Semana que vem teremos no Brasil a presença de Sir Paul McCartney. E fará os shows, e em função disso teremos a Semana Paul McCartney. Todos os programas da semana serão sobre Paul McCartney, contando as histórias do Beatle Paul. Ok, gente? E próximo evento, como vocês já sabem, não posso falar o nome devido a algumas plataformas, problema com algumas plataformas, por isso eu só digo Luz Irlandesa, no sábado, dia 12 de outubro de 2024, às 6 horas da tarde, às 18 horas. Atenção, no sábado, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro de 2024, às 18 horas, Luz Irlandesa. Ok? Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. E até sábado e semana que vem. Não esqueçam, Semana Paul McCartney. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bye!